VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Disciplina Legislação. Competência 1. Conhecer os elementos jurídicos essenciais para estabelecer uma organização. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Antes de falar sobre o que nós vamos estudar aqui, nesse rápido recado que eu vou passar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou o professor Danilo Eber, sou professor de Direito, sou advogado militante, ou seja, aquele advogado que está no dia a dia na advocacia. Sou também, tenho mestrado, pós-graduação, sou professor especificamente da área de Direito Processual Civil e também dessa nossa disciplina que a gente vai ver aqui nos cursos de pós-graduação e graduação. Como eu sei que o curso que a gente vai ver exige um nível um pouco abaixo do curso de Direito especificamente, afinal não vou querer que ninguém saia daqui como advogado, não é essa a exigência, mas eu vou tentar passar para vocês aqui a disciplina da forma mais fácil e mais mastigada possível. Então a linguagem, a gente não vai tentar usar o juridiquês, como anuência, ouvidar, nada dessas palavras difíceis, mas eu vou tentar fazer o direito, tentar passar para vocês o direito de uma forma mais simplificada, né? Então, também, outro detalhe, a nossa apostila, ela é um guia onde eu passo umas leituras complementares e a aula, aqui a gente não vai repetir exatamente aquilo que disse na apostila, a gente vai tentar fazer uma complementação para que o estudo ele flua melhor, ele fique de forma mais fácil. Então, dado esse recado, feita a apresentação, a gente vai seguir aqui também sabendo, né, do desafio que é o ensino à distância. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que nenhuma dúvida fique e para que você possa aprender e compreender toda a disciplina da melhor forma possível, ok? Então, inicialmente, a gente traça aí uma questão mais introdutória, né? Uma questão de noções de direito constitucional, noções de direito empresarial, e sabendo que possivelmente é o primeiro contato de muitos de vocês com o ensino jurídico, eu trouxe para vocês, em ordem alfabética, uma série de palavras, né? Isso, na verdade, são mais especificamente, são 10 palavras, onde a gente vai tentar explicar e que se você pegar qualquer livro ou artigo de internet, vai ficar mais fácil para você compreender. Então, são palavras que você pode, por exemplo, estranhar, mas que com o nosso esclarecimento vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, ação judicial, né? O que seria essa circunstância da ação judicial? Então, no dia a dia, você vê pessoas com diversos tipos de problema. Como é que ela vai solucionar esse problema? Já que a gente não pode solucionar de forma utilizando a lei da selva, né? Por exemplo, o mais forte sobrepõe-se sobre o mais fraco. Então, vende-se o mais forte. A gente tem uma norma, né? Leis que devem ser respeitadas. E, ao passo que essas leis são desrespeitadas, por exemplo, uma operadora de telefonia, ela corta indevidamente a sua linha telefônica. Como é que você faz isso para buscar os seus direitos? É através da ação judicial, onde você pode pedir, por exemplo, indenização, né? E tem também a ação judicial na área criminal. Se você tem um sujeito que venha matar outro, você pode, por exemplo, utilizar, no caso mais especificamente, o Ministério Público, que é o órgão de acusação nesse caso aí. O Ministério Público ele vai se utilizar da ação judicial para poder obter a condenação do sujeito, levando em consideração que ele seja culpado, né? Outro termo também que você pode se deparar com o estudo da legislação é a questão da coercitividade, ou mais especificamente o termo coercitivo. Esse termo está ligado
ao imperativo da lei, né, ou também da decisão judicial. Passando aí na nossa apostila, você vai se deparar também com o termo da Constituição. Eu imagino que você já deve ter uma familiarização maior com o termo da Constituição, que é muito mais fácil e principalmente na mídia, a quantidade de informações que a gente tem. A Constituição ela é a lei maior do nosso ordenamento jurídico. Então, toda e qualquer lei que é feita, quer seja uma lei municipal, quer seja uma lei estadual, quer seja uma lei federal, essa lei ela deve respeitar a Constituição. Então, por exemplo, na apostila de vocês, eu já coloco que a Constituição ela proíbe a pena de morte. A Constituição ela proíbe a pena de morte. E você, vez por outra, vê, principalmente em campanha eleitoral, fulano prometendo que vai implantar a pena de morte, né? Isso não é possível, porque a nossa Constituição ela proíbe pena de morte, pena cruel. Então a pena de caráter perpétuo, você tem nos Estados Unidos aí, o sujeito ele pega 10 prisões perpétuas. No Brasil isso é impossível. A pena de caráter perpétuo, ela não pode ser implementada justamente por causa da Constituição. E a Constituição ela não trata apenas dessa matéria criminal, a nossa Constituição ela é muito ampla, né? Mais de 200 artigos, ela trata principalmente também sobre direitos sociais, direitos e garantias fundamentais, sobre a parte do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Então tem uma série de fatores, uma série de matérias que a Constituição ela trabalha. Outro caso, por exemplo, a Constituição ela trabalha muito com a parte de direito tributário, né, diretamente ligada à questão da empresa, que a gente vai ver aqui. Então, essa questão circunstancial da empresa, ela deve observar a Constituição principalmente na parte do direito tributário, né? Seguindo, eu elenco mais algumas palavras aí, por exemplo, a questão de dolo, já ouviu falar sobre crime doloso, né? Importante a pronúncia que é dolo e não dolo. Então, o crime doloso, aquele com intenção de matar. Diferentemente, eu também falo sobre a questão da culpa, e por aí vai. A questão também de doutrina, né? Vou passar uma doutrina para você, poxa, o que é doutrina? Doutrina nada mais é do que o entendimento dos autores a respeito de determinada matéria. Então, tem essa circunstância, eficácia, ilícito. Ilícito, você já certamente ouviu por diversas vezes a prática de um ato ilícito. O que seria esse ato ilícito? Ato ilícito é ato contrário à lei, né? Você tem também o termo jurisprudência. A jurisprudência nada mais é do que o entendimento consolidado de diversos ordenamentos, de diversas decisões judiciais num determinado sentido. Pois bem, eu falo um pouquinho de direito constitucional, noções gerais do nosso artigo 5º, que eu já encorajo você, meu amigo, a ler, certo? O artigo 5º ele é de extrema relevância. E, por fim, a gente fala aí de direito empresarial, né? A constituição da questão da empresa, por exemplo, os princípios do direito empresarial, os mais importantes eu coloquei aqui para você na apostila. Então, o princípio da preservação da empresa. Se a empresa, por exemplo, estamos vivendo um momento, todo mundo sabe, um momento de crise econômica. Então, a empresa que passa por crise econômica, ela não deve ser fechada, você não vai matar, entre aspas, a empresa para poder pegar todo o patrimônio dela e entregar para os credores, né? Para quem ela deve, para pagar as dívidas dela. O nosso ordenamento jurídico, as leis do nosso país, eles encorajam esse princípio da preservação da empresa, principalmente através do que a gente chama de recuperação judicial. Ou seja, a empresa ela vai ter uma chance, né, para poder se recuperar ao invés de fechar logo. Então a ideia que o legislador deu é a ideia de preservar a empresa. Então a empresa ela deve ser protegida principalmente no nosso ordenamento jurídico. Também eu falo da figura do empresário. Veja, meu amigo, um empresário, o que é um empresário, né? Então, primeiramente, existem algumas características do empresário que eu coloquei também na apostila para você. O empresário, ele é aquela figura que ele exerce profissionalmente a atividade econômica. Pense, por exemplo, que você está numa sala de aula e você pega uma caneta e olha para o seu
fulano que está sentado ao lado e diz, olha, você quer comprar essa caneta aqui? Porque eu comprei duas, tem uma igual sobrando. Aí o seu colega pega e diz, tudo bem, eu quero comprar essa caneta. Perfeito. Mas suponha que essa mesma pessoa, ela traga um saco de canetas, né? Trouxe um saco de canetas e começa a vender pela sala. Veja, há duas situações em que na primeira houve uma venda esporádica e na segunda já houve uma venda com caráter profissional. Então, a característica principal do empresário é exercer profissionalmente a atividade econômica. Então, você que vende uma roupa ou vende um livro, por exemplo, não pode ser considerado empresário. E não é preciso, vale lembrar, do registro em qualquer junta ou qualquer órgão responsável para você ser qualificado como empresário. Então, em linhas gerais, meus amigos, essa foi o recado que eu quis passar para vocês da nossa primeira competência aqui, nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido e fico no aguardo do desenvolvimento da matéria para qualquer esclarecimento. Forte abraço a todo mundo. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Luiz Vitor. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira da Silva Barbosa. Professor autor, Danilo Eber. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017,